Ele diz assim: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Jesus, quando ele falou isso, ele estava orando pelos seus discípulos, e ele, ali nos seus últimos dias de ministério aqui na terra, ele queria deixar os discípulos confortados. E na trajetória ali, quantas vezes ele falou com os discípulos por parábola, e até muitas das vezes ele dizia: olha, vocês não entenderam agora, mas entenderá depois. E eu me entendo que se Jesus fosse falar claramente tudo que ele tinha que falar, os discípulos escandalizariam, e às vezes por falta de entender podia prejudicar o dia determinado da crucificação do Mestre. E então Jesus, olhando para os discípulos, e orou ao Pai, dizendo: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E aí Jesus continua orando sobre os discípulos. E na oração que ele fez, ele falou que ele não estava pedindo só pelos discípulos. Ele sabia que hoje teria pessoa que ia crer na tua palavra. E quem ia crer nas pregações, no tempo, fora do tempo, o qual está acontecendo aqui nesta manhã. As pessoas passando, outros almoçando, outros trabalhando, mas estão ouvindo. E quem sabe, no dia de hoje, pode cumprir palavra que foi dita naquela oração que Jesus fazia para os seus discípulos. Porque a palavra de Deus, ela não pode passar sem cumprir. Muitos, a Bíblia diz que taparam os ouvidos para não ouvir, e fecharam os olhos para não ver. E outros não têm coragem de proclamar a palavra de Deus em praça pública. Sente-se diminuído. E eu tenho uma alegria no meu coração, e me sinto o poder de Deus na minha vida quando eu já começo a pegar o som e colocar dentro do carro para vir para a praça. Eu sinto a alegria dos céus. Sabe por quê? Porque o homem não pode dar alegria a ninguém. O homem não pode dar coisa alguma se Deus não for com ele. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem pode pegar as madeiras que tem no mundo todo e fazer ídolo e prostrar diante dele, e cada vez que ele prostrar, ele está distanciando do Criador. E se quiser prova na Bíblia, eu já vou recitar aqui Êxodo
do capítulo 20. E é tal maldade que no fim do capítulo ele diz assim: e eu, o Senhor, visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se o homem soubesse que quando ele prostram diante de um Deus feito por mão de homem, e às vezes até prostram diante de um homem, porque é prefeito, é governador, é presidente, esperando alguma coisa, Deus também está abominando esta pessoa. E por que não dizer contrariado com a sua atitude? Eu quero nesta manhã, nesse texto sagrado, nessa oração que Jesus fez pelos seus discípulos, está incluído você que ainda não creu. Ele falou que aqueles que hão de crer na minha palavra. Quando ele falou assim, ele também já sabia que nos dias de hoje não ia ser diferente dos dias que Jesus palmilhou na face da terra. Ia ter homens que iam rejeitar a tua palavra. Ia ter pessoas, multidões que iam criticar da palavra de Deus. Porque naquela época já existia. Jesus, ele foi zombado, ele foi criticado, foi cuspido no rosto, taparam o rosto dele e perguntava: quem te bateu, quem te cuspiu? Paulo, que dizia ser religioso, mas covarde, não tinha coragem de aceitar a verdade e viver a verdade. Naquela época houve príncipe de judeus que creu nesta palavra, mas por vergonha de ser visto pelos homens, foi ter com Jesus de noite. Mas Deus me deu um privilégio, Deus me deu essa graça de não envergonhar do Evangelho de Cristo, ir para as praças anunciar o Evangelho. Sabe por que isso? Porque o dia do juiz você não vai ter desculpa. Eu não ouvi. Aquele rapaz que pregava na praça, ele falava tão devagar e eu não entendi. Essa desculpa você não vai ter, porque eu estou aqui é para compartilhar com você. É um mandado de Jesus, e quem é obediente sabe disso. Quem crê na palavra de Deus, examina as Escrituras, ou acreditam nisso e afirmam isso. Não tem problema se você critica, não tem problema se você levanta um calcanhar contra a palavra de Deus. Ela é eficaz. E essa palavra, se nós não pregar ela, dizendo a palavra de Deus, que as próprias pedras vão clamar. E agora, porque você não aproveita enquanto é tempo, enquanto você tem vida, porque do outro lado da vida, se você morrer sem Cristo, você não tem direito mais da vida eterna. E é por isso que o Evangelho, ele tem que ser anunciado nos quatro cantos do mundo, para que o homem venha a reconhecer que ele é pecador, e quem perdoa pecado é somente Jesus. Esta mensagem, tirada aqui da oração que Jesus fez para seus discípulos, é para que cobrisse eles da graça do
porque Jesus já estava voltando para o seu trono. Ele estava aqui na terra como homem, despiu-se da sua glória e agora tomou a forma humana e teve coragem de ser padecido, morto pela mão dos injustos. E você acha que os injustos acabaram? Não! E você acha que nós que pregam o Evangelho somos bonzinhos? Também não! Nós pregamos o Evangelho porque é mandamento. Nós conhecemos Jesus e Ele nos deu a sabedoria e nos chamou e nos capacitou e disse agora: ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não quer será condenado. Mas você tem coragem de falar isso? Sim. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Eu estou falando aqui que tem visto e ouvido. Por isso é que ele diz que era para nós examinar as Escrituras, para que nós cuida ter nela a vida eterna. São elas que de Jesus testifica. Você já ouviu eu testificar de homem algum que fez alguma coisa para me salvar? Senão alguém que anunciou o Evangelho para mim? E pelo Espírito Santo de Deus, eu reconheci dos meus pecados. Olhei para mim e vi que era um homem pecador. E sem o Deus da minha vida, eu não teria uma saída. E resolvi levantar a minha mão, aceitando Jesus como Salvador, para que hoje eu pudesse estar aqui anunciando o Evangelho, aquele Evangelho que eu aceitei, aquele Evangelho que eu ouvi e também vi. Por isso, nesta manhã, e eu quero deixar um conselho para você. Você que ouviu essa palavra e que recebeu de bom grado, se estiver afastado do caminho do Senhor, e se não fez ainda um conserto, quiser consertar, aceitar Jesus como Salvador, pode vir aqui que nós oramos e nós pedimos para Jesus escrever o teu nome no livro da vida. E no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 15, e aquele que não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Se você não quer que seu nome seja lançado no lago de fogo, tem que aceitar Jesus como Salvador e Senhor da tua vida. Que Deus te abençoe e que Deus te pode te dar uma oportunidade.